Muito boa noite. Boa noite. Que bom que nós estamos aqui, encerrando essa semana tão linda, em homenagem ao Cristo, em homenagem a esse Espírito perfeito que esteve conosco, que está conosco, mas fisicamente esteve conosco há 2000 anos e deixou aí o seu legado para que a gente pudesse ter como norte, como roteiro das nossas vidas. Em todos os momentos de dificuldade, de desânimo, de tristeza, de insegurança, que nós possamos exaltar o Cristo, que nós possamos buscar no Evangelho a mensagem que vai orientar a nossa caminhada. Teremos sempre no Evangelho a mensagem mais segura, a melhor mensagem para conseguir conduzir os nossos passos e a gente encontrar então mais rapidamente o conforto, a segurança, a tranquilidade. Porque Ele fala: eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que choram. Suave é meu jugo e leve meu fardo. Então que a gente encontre no Cristo essa esperança de dias mais tranquilos. No mundo em que a gente vê que hoje ainda, infelizmente, muitas pessoas acabam buscando aí as portas largas, da indiferença, as portas largas da irritação, as portas largas do ódio, a porta larga de querer sobrepujar um irmão. Que nós possamos ser diferentes. A proposta do Evangelho é essa, que nós possamos ser diferentes, porque o Cristo espera de nós um testemunho, é isso, não um testemunho da boca para fora, mas um testemunho da ação, um testemunho do amor, porque amar é um ato revolucionário. É muito fácil pagar na mesma moeda. É muito fácil amar o amigo e odiar o inimigo, né? Mas fazer aquilo que o Cristo pede, amar os inimigos, dar a outra face, fazer o bem aos que nos odeiam, eis o grande desafio, eis a nossa grande tarefa. E ela acontece no dia a dia, não é num momento especial, numa ocasião planejada, não, é no nosso dia a dia que ela vai acontecer. Então Cristo aguarda de nós um testemunho. Ele mesmo disse lá em Mateus 25: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, senti frio e não me agasalhaste, estive preso ou doente e não fosse me visitar, estive sem teto e não me abrigaste. A noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é a criança de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando: louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido amassado, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui, ali, pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeira. Mariazinha tem fome, chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao fogo. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequena responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não recordas mais alguém? E ela, a chorar, disse: eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Eu queria que ele me desse um bolo de padaria. E depois de comer, então,
E a pequena sorriu contente. Eu queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois eu queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Hoje mesmo você terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha, encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abriu a porta, um corpo deitou de leve. A criança estava morta. Quantas Mariazinhas, quantos Joões, quantos Lucas, quantos Fernandos, quantas Júlias, quantos irmãos que cruzam o nosso caminho com o coração atormentado. E nós podemos ser o Cristo. Quantos morrem por dentro. E nós podemos ser as mãos do Cristo, colaborando com esses irmãos, com essas irmãs. Seja na esquina, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja num lance qualquer, uma circunstância qualquer do dia a dia. O fato é que nós temos aí convivido com a mensagem do Cristo há 2000 anos, porque provavelmente nós já tivemos contato com elas, com essa mensagem em outra encarnação, outras encarnações, né? Mas o fato é que nós ainda estamos aprendendo a lição, né? Como diz a música, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Conta para nós o Evangelho de Mateus, ou de Lucas, melhor dizer, que quando a prima de Maria, a Isabel, estava grávida de 6 meses, já numa idade bastante avançada, que não poderia gerar, mas pela vontade de Deus ela engravida. No 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo vai até uma cidadezinha chamada Nazaré, a oeste do mar da Galileia, e encontra então numa casa uma virgem chamada Maria. Aparece a ela e diz: salve, agraciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas Maria, tomada de susto, não entende muito bem a que se tratava aquele convite, aquela visita. Mas o anjo diz: não temais, pois achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberá e darás à luz um filho,
e ele será grande, e reinará no trono de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eis aqui a serva do Senhor, fazei em mim segundo a tua vontade. Então, na própria anunciação da vinda do Cristo, nós já temos aí uma grandiosa lição, que é a submissão de Maria à vontade de Deus. Ela se resigna àquela tarefa grandiosa. Quantas vezes que a tarefa chega até nós e nós não atendemos à vontade de Deus, mas queremos atender à nossa vontade. Que seja do meu jeito, que seja atendendo aos meus caprichos, aos meus interesses. Então, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de crescer, de evoluir, de nos melhorarmos diante de algumas circunstâncias, mas nós, por meio do nosso orgulho, do nosso capricho, da nossa vaidade, nós não atendemos a tarefa que é nos confiada. E aí, como fala Jesus, mais à frente, reconhecendo esse equívoco, é que haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, tristeza e raiva de a gente não ter aproveitado. Então, que nós possamos, a exemplo de Maria, nesse início do processo da vinda do Cristo, começar a compreender melhor o sentido do convite de Deus para nós, entender melhor a vontade de Deus na nossa vida, que vem através de um parente necessitado, de um colega que necessita de paciência, de um irmão que necessita de tolerância, de uma mudança na nossa rotina que necessita de um reajuste dos nossos hábitos, de uma mudança na nossa condição econômica, social, que necessita algumas mudanças também no nosso entendimento, nossa relação com os bens materiais. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não compreende, não se abre a compreender a vontade de Deus. Então a história continua, e aí naquela época acontece um recenseamento. José, que era da tribo de Davi, desce, ou sobe, depende do ponto de vista, né, até Belém, para que então ele pudesse, com a sua família, se inscrever novamente, né, no recenseamento. E aí cumprem-se os dias para que a criança viesse à luz, mas não havia lugar para eles nas estalagens, e ele então vai para um lugar onde ficavam os animais, e nasce e é colocado uma manjedoura. Então poucos olhares materiais tiveram a oportunidade de presenciar o nascimento do Cristo, que talvez tenha sido a noite mais bela presenciada pela humanidade. Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó Mestre irmão, para mostrar que no há um lugar para tudo, irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem
perder outra noite igual. Quem foram os primeiros a presenciar o Cristo nascido? Quem que estava naquele ambiente? Além de José e Maria, claro. Eram os animais. Então tem uma mensagem no livro Antologia Mediúnica de Natal, de Irmão X, o Humberto de Campos, em que ele vai fazer comentários acerca das características desse nascimento do Cristo, trazendo para o nosso dia a dia. E ele intitula essa mensagem de Natal Simbólico. Então ele vai dizer que a mensagem do Cristo, tal como o Cristo nasceu naquele momento entre os animais, ela vem justamente convidar o nosso lado, a nossa parcela ainda animalizada do nosso ser para a sublimação. Então, quantos maus hábitos que nós ainda temos, né? Quantos apegos à matéria, quantos sentimentos menos nobres que nós cultivamos, e que o Evangelho, então a mensagem do Cristo nascido, vem convidar à sublimação, para a nossa própria felicidade, porque essa verdadeiramente é a salvação a qual o Evangelho se refere. A salvação não é tirar a gente que crê na mensagem de uma situação ruim para uma situação boa, não, é mostrar o caminho. Cada um de nós, no seu esforço pessoal, vai salvar-se do seu próprio mal, porque só há um mal a temer, como diz André Luiz, aquele que exista ainda dentro de nós. Esse é o mal que eu tenho que temer. O mal que tem fora é o mal que vai me ajudar a evoluir, mas o mal que eu tenho é o mal que me deixa mal, que me mantém triste, que me mantém infeliz. Então, quando eu venço o meu mal, quando eu venço a minha animalidade, com a mensagem do Evangelho, eu estou subindo no degrau evolutivo e conquistando, então, patamares de maior felicidade. E para quem que os anjos vão avisar que Jesus nasceu? Vocês lembram? Eles vão para os reis, para os fariseus, para os saduceus? Não. Eles vão para os pastores, pessoas simples. Então, para que a gente compreenda a mensagem do Evangelho, é preciso que nós nos coloquemos, como diz o próprio Cristo, em algumas passagens, na condição de criança, de simplicidade, de humildade. Então, aquele que não receber ao reino, como diz o Cristo, como a uma criança, não entrará no reino dos céus. Simplicidade, humildade. Então, os pastores revelam, eles representam essa ideia de humildade. Jesus não teve um lugar onde ele pudesse ser adequadamente, materialmente falando, recebido, né? A Maria ter se instalado e dado à luz. O que isso pode representar para a gente também? Como que nós dificultamos, muitas vezes voluntariamente, o nascimento do Cristo em nossos corações. Então, Cristo vem numa época de recenseamento, que também significa muitas vezes o acerto de contas com a nossa própria consciência, os momentos de mudança, de dificuldade, de desafios. Então, é nesse momento que o Evangelho assume esse caráter libertador, orientador. Mas, tal qual naquela época, muitas vezes nós cerramos as portas do nosso coração e perdemos a chance, porque o Cristo faz isso por amor, ele não tem a necessidade de fazer, ele faz por amor. Nós é que perdemos voluntariamente a oportunidade de, nesses momentos de acerto com a nossa consciência, diante dos conflitos, das crises pelas quais passamos, de abrir as portas para que o Cristo possa entrar e ali então nos auxiliar a tomar as melhores decisões. Então, se eu estou passando por um momento de crise, de dificuldade, de ansiedade, de não saber qual caminho seguir, de dúvida, traz o Evangelho para perto, leia a mensagem do Cristo,
ouve a boa nova, se aproxima do Evangelho. E ali nós então encontraremos esses recursos necessários. Os reis magos também aparecem. Isso está narrado no outro Evangelho. E o que irmão X nos revela sobre isso? Ele vai dizer para a gente que quando nós mudamos, então quando nós abrimos as portas do coração e nos tornamos uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, mais caridosa, as pessoas observam, olha, o Marco está diferente, olha, ele não é, a gente passa a mudar os hábitos, algumas coisas que não faziam sentido passam a fazer, e vice-versa, coisas, hábitos que a gente alimentava, começam a perder um pouco do sentido, e a gente é observado. E esses anjos, então, do céu representam esses irmãos que junto conosco planejaram essa nossa viagem terrestre, essa nossa encarnação, e que estão aí, vibrando pela nossa vitória. Tem um grupo grande aí, que está vibrando pela nossa vitória, para que a gente tome as melhores decisões. Então são esses anjos do céu. Mas ao mesmo tempo, vamos lembrar do Herodes, que a gente não pode esquecer, que quando soube que um novo rei nascera, se apresentara para governar o povo judeu, ele teme perder o trono e comete aquela atrocidade que ele cometeu. Então, ao mesmo tempo que muitos irmãos vão vibrar positivamente pela nossa mudança, nós sabemos, não podemos ser ingênuos, que muitos irmãos vão se sentir incomodados. E a esses nós devemos caridade, porque se nós somos cristãos nós temos que pagar na outra moeda, mas também vigilância. Orai e vigiai. Então nós temos que duplicar, triplicar, centuplicar os momentos de oração. E a oração não é sentar lá, se ajoelhar e parar. Não. Eu posso estar aqui agora, mas posso estar orando. Eu posso estar conversando com Deus, eu posso estar manifestando um sentimento de gratidão para com a minha vida. Como nosso irmão falou muito bem no início aqui, tantas pessoas sofrendo. Eu posso parar 10 segundos e mandar um pensamento positivo para alguém que está no hospital, alguém que está preso, alguém que está nas ruas, um irmão, uma irmã, um tio, um pai, um amigo. Isso é oração. E aí a gente vai se fortalecendo. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que se nós soubéssemos o valor de uma oração, nós passaríamos a vida de joelhos. Claro, ele está fazendo um símbolo aqui, né? Usando uma analogia. Mas nós passaríamos o tempo orando, a gente oraria muito mais. Muito mais. E o nosso irmão aqui trouxe a oração dominical, que está lá em Mateus 6. Então o Cristo vai dizer para a gente, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram nas esquinas ou em pé nas sinagogas para parecerem aos homens, mas entra no teu quarto interno. Ou seja, a oração é uma conversa tua com Deus, não precisa de manifestações exteriores. E quando orares, não vos assemelheis também aos gentios, que pensam que pela quantidade de palavras estão agradando a Deus. Não, porque Deus sabe do que a gente precisa antes de a gente pedir. Então, quando a gente pede algo na oração, a gente está manifestando uma vontade, mas Deus já sabe a nossa necessidade. Então, nós temos que pedir que a nossa vontade esteja de acordo com a necessidade que a gente precisa, porque nem sempre é isso. A gente pede uma coisa, mas precisa de outra. E a gente não pede o que a gente precisa. E aí a gente reclama, porque não chegou, não recebeu, não foi atendido. E aí Cristo então vai morar em Nazaré, voltam para Nazaré, depois de passarem um tempo também no Egito, cresce com a sua família, cresce com José, trabalhando junto com José na carpintaria. Então mais uma lição de humildade de Jesus. E aí quando chega o momento do seu apostolado mesmo, das suas pregações, ele vai então ao entorno do Mar da Galileia.
Para a gente ter uma noção, a gente fala muito Mar da Galileia, né? Como é que funciona? A gente tem a nossa Lagoa da Conceição aqui, que tem mais ou menos 15 quilômetros de comprimento, de uma ponta a outra. O Mar da Galileia é mais ou menos 21 quilômetros. É um pouquinho maior que a nossa Lagoa da Conceição. A lagoa ela é mais fininha, o Mar da Galileia ele tem um formato mais curiosamente, de um coração. Então, quando a gente olha o mapa do Mar da Galileia, parece um coração. E certo dia, então, Cristo, morando em Cafarnaum, que ficava ali a noroeste do Mar da Galileia, né? Mais ou menos onde seria o Amazonas aqui, né? Se a gente pegasse uma comparação com o Brasil, porque o Brasil, curiosamente, também tem o formato de um coração, né? A gente pode fazer uma aproximação, estatisticamente, né? E não é à toa que o irmão X vai dizer que a árvore do Evangelho foi transplantada, né, da Palestina para o Brasil, de um coração para o outro, de um coração ainda pusilânime para um coração talvez um pouco mais maduro agora, né? Um pouco mais maduro, em que o Evangelho ganha novas luzes com a revelação espírita. Então Cristo sai um dia de casa, e se vocês pensarem, quando a gente fala de alguém aqui da anatomia, temos algum irmão médico aqui, ou enfermeiro, qual que é a artéria que sai ali dessa região, né? A região mais acima, à esquerda aqui, do nosso coração? É a principal artéria, a aorta, né? Da onde sai o coração, o sangue bom que vai irrigar todo o nosso corpo. Então, olha que significativo, olha que interessante isso. Então, Cristo, ele se localiza nesse local que fica mais ou menos onde a gente poderia, por semelhança, imaginar que seria a aorta, para que ele pudesse lançar essa energia nova, esse sangue novo na humanidade. E aí ele traz para a gente, né, esse ensinamento da maior qualidade. Então, ele sai de casa um dia, vê a multidão, sobe ao monte e assenta-se. Aproximam-se dele os seus discípulos. E ele passa então a ensiná-los, dizendo: felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Então a terra não vai ser dos violentos, daqueles que combatem, daqueles que guerreiam, vai ser dos mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, que cumprem o dever que lhe cabe, que não dependem da aprovação do outro para fazer o que tem que fazer, mas da sua própria consciência. Porque o bom é bom mesmo que ninguém faça, e o mal é mal mesmo que todos façam. Então nós temos que buscar fazer o que é bom e não fazer o que é mal, né? Para que nós estejamos quites com a nossa consciência, que é o nosso grande juiz. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que perdoam, aqueles que reconhecem no irmão um ser que está caminhando tal qual ele, que merece indulgência tal qual ele, porque todas nós tropeçaremos, já tropeçamos e tropeçaremos. Então, o perdão é uma forma de caridade. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, Kardec pergunta sobre essa questão e os Espíritos falam: os Espíritos inferiores sentem e adivinham a Deus. Os superiores veem e compreendem. Olha que bonito isso. Dá uma vontade de ser espírito superior, não é? De ver e compreender ao Criador. Vai chegar o nosso momento. Mas para isso é preciso que a gente purifique o nosso coração. Desmaterialize nossos interesses. Afaste os desejos ainda muito inferiores, e comece a cultivar as emoções sublimes do reino dos céus.
transcendem a materialidade. Bem-aventurados os pacificadores. Olha só, ser manso, mas ter uma atitude ativa de pacificar. Eu posso pacificar de diversas maneiras. Fazendo uma oração, eu estou pacificando. Emitindo um bom pensamento numa circunstância complicada, conflituosa, eu estou pacificando. Se eu vejo dois irmãos discutindo, se eu chego e tento ponderar a situação, eu estou pacificando. Então, que nós promovamos a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Porque aquilo que nós falamos de Herodes, né? Muitos de nós que estamos buscando fazer o bem, colaborar com a construção do reino de Deus, seremos naturalmente visados por aqueles irmãos que não querem que esse reino se estabeleça. Então nós precisamos ter firmeza, porque o próprio Cristo vai dizer lá em Mateus 24, no sermão profético, o amor de muitos se esfriará. A pessoa é boa, tem boa intenção, tem coração nobre, mas ela vê tanta coisa ruim que ela começa ali a ficar com dúvida, ela começa a se sentir desmotivada. Não. Que a gente possa se fortalecer no ideal do bem, inspirado no próprio Cristo, nos seus mensageiros, em Paulo, Pedro, Tiago e todos os outros. Pessoas próximas a gente, que a gente vê que nos inspira também. O próprio Chico Xavier, Divaldo Franco. Vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? É o que dá o sabor, é o que traz o diferente, é o que deixa aquilo enriquecido, um sentido. Então, muitas vezes, no ambiente onde a gente percebe ali um descomprometimento com as questões éticas, com as questões morais, com o cuidado com o outro, nós seremos o sal, nós seremos a pessoa diferente. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca sobre a vasilha, sobre o alqueire, mas no candelabro, para que ilumine toda a casa. Então, que nós não tenhamos medo de testemunhar a nossa crença no Evangelho. E daí não é da boca para fora, não é isso. Que falar do Evangelho tem muita gente fazendo. Viver o Evangelho, poucos. Mas é isso que vai fazer a nossa luz brilhar. Não sei quem já leu aqui o livro Voltei. Então, o Frederico Figner, que é o irmão Jacob, que foi vice-presidente da federação, desencarna, conta todo o processo de desencarne, e ele é recebido, ele vai ser auxiliado para chegar na colônia espiritual, e daí eles estão esperando mais uma pessoa para compor a caravana que iria então se deslocar até essa colônia espiritual. E aí, quando eles vêm chegando, chega uma pessoa com uma luz muito forte. E aí o Frederico Figner conta que naquele momento ele ficou com um pouquinho de inveja, porque ele não tinha luz nenhuma. E aquele espírito tinha. Uma professora, por sinal. Mas aquilo foi uma conquista dela. Aquela luz que ela irradiava era fruto do trabalho de evolução moral que ela houvera operado na sua caminhada evolutiva. Então a nossa luz ela é proporcional ao nosso esforço, à nossa adesão à mensagem do Cristo. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, para que os homens, as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não é pelas palavras. O que vai fazer a nossa luz brilhar e que vai fazer as pessoas reconhecerem a nossa luz são as nossas boas obras. Nossas boas obras. Para que a gente possa pensar, sentir e agir conforme o Evangelho. Pensar no bem, falar o bem e agir no bem.
Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do cristianismo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Senti frio e me agasalhaste. Estive preso ou doente e fosse me visitar. Estive sem teto e me abrigaste. Mas, Senhor, quando foi que te fizemos essas coisas? Então Cristo dirá: toda vez que fizeste a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim. Foi a mim que fizeste. Então que nesse Natal nós possamos aproveitar com nossos familiares, com nossos amigos, dar aquele abraço apertado, dizer o quanto nós gostamos das pessoas que convivem conosco. Isso também é uma atitude cristã, mas que nós não esqueçamos do verdadeiro aniversariante. E aí a gente pode inferir daquilo que nós falamos até agora, qual seria o melhor presente a dar para esse aniversariante, para o Cristo. De canhamo teci tua coberta, de palha trancei a tua esteira, de barro moldei tua tigela, de canas de bambu construí teu leito, de uvas verdes fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei a tua casa, de massa azimo fiz teu pão. Depois deitei para esperar a tua chegada, dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando pela tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo cortado inundou a casa, perfumando todos os cantos. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava, expectante, o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante, no vinho raro, guardava no vaso de barro, no chão a esteira de palha, e na mesa o pão de azimo e o perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-los com um triste miserável, e por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos, pensativo, e perguntei: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar? A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou-me a ideia perturbada, e a alegria da música trouxe-me a lembrança dos seus ensinamentos. Envergonhado, baixei-me, tomando nos braços o pobre lazarento, e levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei, ofereci o leito e a esteira, o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante da minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer, estimei abraçá-lo, em nome do Mestre amado, e assim o fiz. Ao fazê-lo, porém, passou-me notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram e os seus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor. Olhou-me, misericordioso, e sorriu. Compreendi a lição sem palavras do Mestre dos Mestres. Curvei a cabeça e nunca mais
nem mesmo pelo pensamento rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor, e ao fazê-lo recordo a face serena e suave do meigo amigo, o visitante permanente da minha casa. Que nesse Natal nós possamos abrir as portas do nosso coração para o Cristo, fazendo todo o bem possível, colaborando com a construção de um mundo melhor, presenteando verdadeiramente esse Cristo das nossas vidas, o aniversariante desse Natal. Que nós tenhamos um excelente Natal. Que assim seja.